Muito antes de ser uma heroína de um filme de animação, a história de Hua Mulang começou exatamente na China no século VI. Bem antes de se tornar um filme popular da Disney, Mulan estava inspirando gerações de jovens em seu próprio país, no caso a China. A lenda dessa mulher guerreira existe desde pelo menos o século VI e dificilmente diminuiu sua popularidade hoje. Mas Mulan era uma pessoa real ou era simplesmente uma figura inspirada em uma antiga tradição chinesa? A lenda duradoura de Hua Mulan sobreviveu milhares de anos através de inúmeras interações, poesia, música, peças de teatros e também filmes. Enquanto muitos hoje talvez conheçam melhor sua história através do filme popular da Disney, a primeira transcrição conhecida do seu conto vem de uma canção folclórica chamada A Balada de Mulan. A balada conta a história original de Mulan, que tenta se disfarçar de homem para proteger seu pai de ser convocado para a guerra. Como soldado, Mulan entra em batalha por 12 anos, tornando-se um habilidoso e estimado guerreiro do exército chinês. Mas, quando o imperador tenta conceder honras a ela por seu serviço, a filha obediente se aposenta e volta para casa para ficar com sua família. Com o passar dos anos, o conto épico de Mulan começou a ser adaptado em livros e peças de teatro. Curiosamente, os artistas chineses muitas vezes reinventam a história de Mulan durante períodos de agitação para dar uma certa esperança e conforto para o povo. Entre as interações mais notáveis da história de Hua Mulan está uma peça do século XVI do proeminente dramaturgo do final da dinastia Ming, Xu Wei. Essa peça foi a primeira a introduzir o sobrenome Hua, derivado da palavra chinesa para flor, um detalhe que está fortemente incorporado na versão da Disney do conto de Mulan. Situado entre a tribo de Xianbei, que fica no norte de Wei, a peça foi dividida em 2 atos. O primeiro ato pretendia configurar a história da heroína e introduzir uma cena bastante provocativa. Hua Mulan preparando-se para tomar o lugar de seu pai no exército e removendo as ataduras dos pés. A amarração dos pés não era típica entre as mulheres do norte de Wei, mas a prática foi comum por muitos séculos entre a elite chinesa, supostamente datada ali do século V. Um pé pequeno na China, não diferente de uma cintura fina na Inglaterra vitoriana, representava o auge do refinamento feminino. Para as famílias com filhas casadas, o tamanho do pé se traduziu em sua própria forma de moeda em meio de alcançar a mobilidade ascendente. Como o peso da história de Mulan está em sua suposta transição de mulher para homem, para se disfarçar entre os soldados, a liberação das amarras dos pés poderia ser interpretada como um sacrifício dos tratos mais valorizados das mulheres na época para que ela pudesse cumprir um propósito mais elevado, ou seja, protegendo sua família e também servindo o seu país. A versão de Xu Wei da aventura de Hua Mulan foi examinada por inúmeros estudiosos por suas interpretações de gênero e feminismo. Embora existam inúmeras recontagens da história de Hua Mulan, a peça de Xu Wei foi citada como base principal para a maioria das adaptações posteriores da lenda. A história de Hua Mulan e sua dedicação à família e ao seu país estão profundamente enraizadas no folclore chinês. Combinado com o fato de que o conto existe há tanto tempo, os historiadores trabalham para determinar se Hua Mulan era uma pessoa real ou simplesmente uma figura do mito chinês. Até agora não há evidências históricas que sugiram que Mulan realmente existiu. E as raízes de sua história na tradição oral tornam ainda mais difícil confirmar se ela era ou não uma pessoa real. No entanto, a possibilidade não pode se tornar totalmente descartável. Mulheres guerreiras e mulheres da elite comandando armas militares, de fato, desempenharam um papel muito importante na história antiga da China. Durante o período dos reinos combatentes da China, que durou de 475 a.C. e 211 a.C., Sun Zi, o comandante militar-chefe do Duque Wu, treinou 180 mulheres da corte para exercer influência militar e política nos estados vizinhos. Havia também a princesa Zhao de Pingyang, também conhecida como Princesa de Pingyang, que levantou tropas para ajudar seu pai, o futuro imperador Gaozu. Com o apoio de sua filha, o imperador reivindicou a vitória
e estabeleceu a dinastia Tang. Após sua morte, ela foi a única mulher daquele período que recebeu a honra de um funeral militar. De fato, livros sobre mulheres fortes, tanto fictícios quanto reais, eram abundantes na China, particularmente durante a alta dinastia Qing. O reconhecimento de figuras femininas fortes, de poetas e artistas a guerreiras e líderes na história e no folclore chineses, significou a capacidade das mulheres de contribuir fora do papel doméstico tradicional. No entanto, o fato de Hua Mulan não estar incluída na literatura voltada para figuras femininas históricas, como a Biografia de Mulheres Exemplares, que é uma compilação de biografias de notáveis mulheres da antiga China, pode ser outro forte indicador de que a amada heroína, na verdade, nunca existiu na vida real. O manuscrito original não sobreviveu, infelizmente, mas seu conteúdo foi preservado por cópia e impressão à mão ao longo dos tempos. Como o trabalho original é anterior à ampla adoção do papel, muito menos da tecnologia de impressão, possivelmente foi inscrito pela primeira vez em tiras de bambu ou de madeira, se não na seda mais cara que existia na época. Datado do ano 75 da Era Comum, a conclusão da biografia coletiva de Xiang, a sucata de madeira traz os caracteres Lie Nu Xuan e está entre as primeiras referências existentes ao trabalho. Lie Nu Xuan contém biografias de mais de 100 mulheres notáveis no início da China. As pessoas que não estão familiarizadas com o título ficarão surpresas que a coleção não seja exclusivamente sobre figuras históricas exemplares. Liu organizou perfis individuais em 6 tipos de virtudes e uma categoria de mulheres más, apresentadas como casos históricos de advertência. A primeira adaptação na tela da Lenda de Mulan foi um filme mudo de 1927. Uma série de retratos de filmes foram produzidos desde então, mas na verdade foi o filme da Disney de 1998 que fez Mulan ficar conhecida mundialmente. É difícil comparar a versão da Disney com a Lenda de Hua Mulan, já que a antiga história folclórica produziu inúmeras interações muito antes do filme de animação ser feito. Alguns foram feitos como comédias ou histórias românticas, enquanto outros eram dramas com finais infelizes. Inclusive tem uma versão meio que devastadora, onde Mulan comete suicídio. O novo filme traz uma abordagem dramática, muito mais dramática do que a amada animação, incorporando detalhes que estão mais próximos das histórias originais de Hua Mulan da cultura chinesa. Algumas coisas que faltam no novo filme de ação da Disney estavam presentes na animação e incluem os números musicais icônicos do desenho animado e o fiel ajudante de dragão de Mulan, Mushu. Ainda assim, o conglomerado de entretenimento incluirá algumas adições extravagantes que não estão relacionadas ao folclore chinês, incluindo dar uma irmã a Mulan. Ela era geralmente filha única, ou então ela possuía um irmão homem. E também vai adicionar um vilão sobrenatural à mistura. Embora a verdadeira história de Mulan possa nunca ser totalmente descoberta, o impacto do seu conto heróico vai reverberar além da cultura chinesa e vai continuar se tornando aí, sendo, melhor dizendo, um fenômeno mundial.